Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Está começando mais um episódio do quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Eu sou a Nayara Mota e eu estou aqui com empreendedores maravilhosos. Empreendedores e empreendedoras maravilhosas e maravilhosos. Obrigado. Aqui comigo na bancada hoje. Gente, sejam todos muito bem-vindas. Como eu costumo dizer, a Claudinha já tem carteirinha de fidelidade aqui no Êxito Cast. Mas, Claudinha, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito é um obrigada. Prazer ter você sempre aqui na nossa bancada. Sempre. Mais uma vez, Cláudia Luzia, CEO e fundadora do programa Momento Crescer, trazendo aqui hoje... Gislene, que no backstage eu tava chamando de Gisquena. Pois é. E... Eu, Matheus. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Hoje a gente vai conhecer esse casal empreendedor que teve muitas barreiras aí durante a caminhada, né? Mas eu não vou dar spoiler, não. Já vou Sim. começar fazendo uma pergunta filosófica pra vocês. Quem são vocês? Então, nós somos... A Gislene, né? Gislene. A Gislene, não é Gisquena, não. Empreendedores nato, assim. Descobrimos que somos empreendedores desde que nascemos. Só não sabíamos que o que a gente fazia era empreender. E aí, no decorrer da vida, que nossa vida se cruzou os caminhos, a gente casou e se juntou para empreender. No que a gente trabalha na área de decoração hoje, mas depois da pandemia, o nosso maior foco agora é papelaria personalizada e foi daí que começou a nossa história no Momento Crescer. Ah, que bacana. E Matheus? Nós trabalhamos... Na verdade, assim, nós trabalhamos com decoração. No começo da pandemia, nós tivemos que fechar a loja, Tá. né? E assim, o interessante que em 2019, antes da pandemia, nós fomos despejados e tal. E vocês trabalhavam com... Já empreendi em 2019. Na verdade, assim, a gente trabalhava... Quando a gente se conheceu, a gente trabalhava com fotografia. Antes disso, tá. cada um empreendia na sua vida. Tá bom. E aí, eu trabalhava com fotografia, que eu sou formada em fotografia. E aí, a gente trabalhando junto, decidimos que íamos abrir um negócio. Começamos a trabalhar com fotografia, nós dois. Tá, separados, beleza. Separados de empresa. Daí foi tendo os nossos problemas e o meu sonho era trabalhar com decoração. Então a gente começou, há 9 anos atrás, com uma loja de decoração, de festas. Começamos, e quando as coisas começaram a crescer, a gente teve um tombo aí na vida em 2019. Perdemos a nossa casa, ficamos sem ter onde morar, aquela coisa toda. Então foi uma dificuldade. A gente tinha que optar entre ou tinha Com a uma loja. casa para morar, ou ficava com a loja, que era o nosso sonho, nosso empreendimento. Entendi. E a gente tinha que decidir. Então ficamos com a loja e optamos ficamos em ficar sem com ter a onde morar. Com 2 filhos e assim foi indo. Só que quando fechou a loja foi em 2020, porque entrou a pandemia, o setor de festa foi o mais afetado. Sim, com E aí a gente certeza. teve que fechar a loja. E aí nesse fechamento da loja, a gente achou que as coisas iam desandar de novo, porque a gente tinha acabado de alugar uma casa, estava se recuperando do que tinha acontecido em 2019, e tínhamos fechado muitos contratos em janeiro e fevereiro de 2020. Então a gente achou, e aí a gente já estava com o projeto de começar a papelaria personalizada como um segmento paralelo, Sim. uma segunda empresa. Então começamos nessa área em 2020, e quando chegou no dia 17 de março, que deu o lockdown, fechou tudo, a primeira coisa que o dono do prédio fez foi pedir o prédio. Então a gente entregou, só que a casa que a gente morava era boa, levamos tudo para casa, e aí foi onde começou o nosso desespero. Sim. Porque a gente E não agora? sabia. E agora? E agora, vamos fazer o quê? Porque a nossa renda vinha da festa. E aí uma cliente que foi quem me apresentou o topo de bolo na época, uns anos atrás, ela falou, você pode atender em casa, tem bastante boleira, você tem público. E aí eu pensei, eu vou fazer isso, mas eu não vai pagar meu aluguel. Eu não vou conseguir pagar um aluguel vendendo topo de bolo. O que é topo de bolo? Topo de bolo é um enfeite que agora tá na moda. Antigamente usava um papel de arroz, né, no bolo. Agora se usa flores, um arco. E você trabalha com parabéns. bolo? A gente teve um episódio aqui que veio uma boleira, né? Sim, Mas ela não... A Veroca Bolos? Sim. A Veroca. Mas ela não trouxe nenhum
petisco, nenhuma amostra. Nem um bolinho? Não, nem um bolinho. Eu fiquei assim, e agora você tá falando de Degustação. bolo de novo? Vendo agora? Degustação. Não, agora você tá falando de bolo, só quero entender aqui se você também... Não. Faz bolo. Ah, tá bom. Pra comer nada. Nem bolinho de chuva. Ah, então tá de... Não sei fazer nada. Então continuamos amigas. Continuamos, né? Tá. É, Então, vamos lá. é que assim, o nosso topo de bolo, ele é diferenciado. Vou explicar bem pra você. Tá bom. Nayara faz 20, pra sua mãe... Obrigada. Isso, É isso mesmo, né? Era faz 20 20, e alguns. E aí a gente começou fazendo isso. Eu achei que não fosse dar conta de pagar aluguel, essas coisas. Como o dono da casa na época estava começando uma sociedade com uma empresa de áudio e vídeo, que a gente ia começar em 2020 também, as coisas iam acontecer, mas não aconteceu porque não era para acontecer. E aí ele falou assim, como ele era o dono da casa, ele falou, até outubro você vai ficar sem pagar o aluguel, porque ele tinha que me dar um valor, então ficou assim. Só que quando chegou em outubro, com os topos de bolo, a gente já estava pagando aluguel, já estava pagando água e luz. E ali começou a ir, a crescer, a gente começou a fazer. Só que até então, a gente não tinha um direcionamento. Sabíamos o que a gente queria fazer, mas não sabíamos para que lado andar. Só estávamos fazendo mesmo aquilo porque a gente precisava pagar as contas. Sobrevivência, no caso. Sobrevivência. Em pandemia, a gente não sabia o que esperar, né? Tudo fechou, a gente nunca viu um negócio desse. Sim. A gente ficou tudo muito nebuloso, né? Que nem você falou, diversos empreendimentos, principalmente no setor de eventos, de arte, cultura, acabou meio que sendo os mais prejudicados nisso tudo. Sim. E aí vocês se reinventaram. Nos reinventamos. Com Mais topo uma vez. Mais uma vez se Mais uma reinventaram. Vieram aí de 2019, então realmente são empreendedores natos. Somos empreendedores natos. Foi assim, uma história que assim, se realizou um sonho que eu já tinha de criança, porque eu sempre quis ter um empreendimento. Eu só não sabia que era um empreendimento. A gente veio no carro conversando. Porque a gente ouve hoje falar muito sobre empreendedorismo. Sim. Mas o empreendedorismo já existia há muito tempo, só que as pessoas não ouve de falavam. bico. Parece que Também. começou, Né? ano passado, né? Mas porque não. as pessoas, elas não levam muito a sério, Sim. né? Quando você está trabalhando, quando eu comecei mesmo, as pessoas não levavam a sério o meu trabalho. Sim. Acha que a gente trabalha em casa, porque a gente faz uma coisa, né? Um artesanato. Trabalha a hora que quer. Faz não- como... isso aí Não é dá assim, dinheiro. né? E que daí entra a romantização do empreendedorismo. Que empreender é fácil, que empreender eu vou fazer muito dinheiro, e se eu empreender eu vou ser rico. É. E quem empreende tem grana. E a gente, só que as pessoas não levam em consideração os perrengues que as São pessoas muitos. que são São muitos muitos. que o empreendedor passa. E o interessante é que, assim, o perrengue é bom porque a gente vai amadurecendo, a gente vai Sim. aprendendo, você vai errando, acertando, e as coisas vão acontecendo. Nós vínhamos conversando no carro, o empreendedorismo é muito importante, mas desde que as pessoas levem a sério, não importa se ele vende ter água, foco. se ele vende bala, Se não tiver, mas ele tem que entender Tem que ter uma direção. Sim. que ele é o direcionamento. empresário. Sim. Porque, às vezes, a gente passando farol, o pessoal tá vendendo água. Mas, às vezes, eles estão usando isso para um escape. Mas, talvez, se ele levar a sério aquilo ali, ele pode ficar bem também. Mas depende da mentalidade, do direcionamento, a educação financeira, a administração. Então, assim, tem, A comunicação, que é muito importante tem também. todo um conjunto. A experiência do Exatamente. cliente, Sim, né? Uma lembrancinha, uma degustação Ah, do teu bolo. ela Tô vai. brincando. Próximo podcast eu trago um bolo pra você. Ah, obrigada, por favor. Né? E pra equipe também, Pra que sempre merece. Mas pegando esse gancho que a Gi falou, referente a empreender, principalmente começou na pandemia, então quando deu início à pandemia, 55% dos negócios foram abertos por mulheres. E 26% deles na pandemia. Na pandemia. Então a gente olha assim, toda crise existe uma oportunidade. Desde que você saiba o que é uma oportunidade, Sim. desde que você tenha estrutura para aproveitar a Exatamente. oportunidade, que nem eu e a Claudinha, a gente sempre conversa sobre a importância da saúde mental, Sim. porque se você não estiver bem emocionalmente, não adianta nada, você não vai conseguir sair daquele estado que você tá, né? Então é Exatamente. muito importante
essa questão. E vocês super deram a volta por cima e... Sobre essa questão da saúde mental, foi muito importante ter tocado nesse assunto, porque era uma coisa que eu queria falar. Porque em 2020, quando a gente veio nessa pegada, eu tava muito... Porque, sobre o que você disse, voltando só um pouquinho, você falou sobre as pessoas que acham que o empreendedor tem dinheiro. E há quem acha que o empreendedor é aquela pessoa que não quer trabalhar, que não tem disposição para procurar um emprego CLT, e que aí ele quer... ele quer preguiçoso, ele quer ter uma vida mansa, ele não quer ter bico. horário, ele não quer ser regrado. É o bico, né? Bem Entendeu? Isso mesmo. Então, a maioria dos empreendedores, eu encontrei mais pessoas assim do que quem achava que eu tinha dinheiro. As pessoas achavam que, tipo, a gente... eu ouvi muitas vezes, a gente, numa situação muito difícil, a gente ouviu muitas vezes as pessoas dizerem que a gente era acomodado. Vocês estão nessa situação porque vocês são acomodados. Porque vocês não querem. Porque vocês não querem procurar. Porque vocês não querem trabalhar. E aí foi quando, nessa situação toda, eu levantava 5, 6 horas da manhã para trabalhar. Era meia-noite, 1h, eu ainda estava virando, trabalhando. E 2020 seguiu-se assim, aquele desespero, aquelas caixas para Páscoa, caixas para doce, eu fazia à mão, eu não tinha silhuete, que é a máquina que corta, eu não tinha nada, eu tinha um computador e uma impressora velha. E aí, quando a impressora quebrava, eu tinha que ir na lan house mais próxima. E eu fazia tudo na mão. Então, imagina, era um trabalhão. Então, eu virava à noite. Eu passei 2 dias fazendo um topo de bolo que a cliente precisava, que com a máquina eu faria em 2 horas. Eu fiquei 24 cortando para poder entregar, que nem valia a pena. Mas eu precisava do dinheiro. Mas essas coisas as pessoas não viam. Não vê. E por tanta coisa que aconteceu e aquele esforço todo, no final de 2020, que as coisas já estavam andando melhor, eu fiquei com um problema. Eu fiquei com uma enxaqueca que eu não dormia mais. Era 3 horas da manhã, eu tava limpando a casa com o removedor. Eu não dormia, a cabeça doía o tempo todo. Se eu dormisse, eu sentia uma compressão muito grande na cabeça, eu acordava gritando. E ele não sabia o que fazer mais. Aí quando eu fui pro médico, ele disse assim, olha, isso aí é estresse. É muita pressão. Você precisa relaxar. Eu até ri na hora. Ele falou, você passa nervoso? Eu dei risada. Porque eu falei, quem não passa? O que é relaxar, né? O que é relaxar? Ainda mais para empreendedor. O que é relaxar? E hoje em dia a gente tem uma... Só fazendo um parênteses. Hoje em dia a gente tem um monte de pessoas que não sabem descansar. Sim. Eu não sabia. Nós aprendemos. Que não sabe descansar. Isso é uma loucura, porque o prazer, ele é muito importante para que você seja criativo, trabalhar o ócio criativo. Mas e eu aí aprendi... onde entra a gestão do tempo. Então, foi aonde eu aprendi entrando no Momento Crescer. Porque eu vim doente em 2020. E quando entrou 2021, aí uma das boleiras que trabalhavam comigo falou, eu tô fazendo um curso. É bolo? Menina tô brincando. Eu vou trazer um bolo. Eu vou mandar entregar um bolo. Aqui só trazer um bolo pra você. Muito obrigada. Ela falou, olha, eu tô fazendo um curso aí, eu tô aprendendo a organizar um negócio aí de dinheiro, de finanças, de fazer meu estoque de material, a Vanessa. E aí ela falou, eu vou indicar você. Eu nem dei atenção porque ela tava falando, porque eu tava tão preocupada em trabalhar, em correr, e falou curso, eu já pensei, eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro. Então eu não liguei. Aí foi quando a Cláudia entrou em contato comigo, mandou uns 3, 4 áudios falando. E eu fui escutando, e eu, a princípio, nem quis escutar, mas depois eu escutei, aí eu fui achando interessante, fui escutando. Aí eu entrei à noite na reunião, no mesmo dia tinha reunião, entrei pra ouvir. E aí eu falei pra ela, ali foi meu divisor de águas. Porque eu comecei a entender um monte de coisa. Tipo, eu precisava ter tempo pra descansar, senão eu ia ficar louca. Ou porque não adianta você só trabalhar e ter dinheiro, pode ter dinheiro, mas você não vai ter saúde. Vai dar um chute na cabeça. E aí comecei a entender algumas coisas e foi um divisor de água, virou a chave na minha vida, eu comecei a entender. Aí comecei a colocar ele, porque era só pra mulher, mas aí eu falava, eu ouço, você ouve junto. Ligava a caixinha no computador e aí ele escutava. E aí ele foi vendo, porque nós somos diferentes, cada um é bom num setor da nossa empresa. E isso é muito importante. Complementação de competências. A gente tem uma diferença, e aí... Complementação, nem sei se existe essa palavra. Sim. Complemento. Um interessante, assim, um interessante que... Deu match. O interessante que, assim, nós nos desespero e tal, querendo... Eu falei, Gislene, eu sou bom em comunicação, contato direto, eu tenho um poder de convencimento... Vou fazer um parêntese de novo. Isso é muito importante. Quando você sabe no que você é bom e no que você exatamente. pode contribuir. Porque você vem de uma forma
com maior discernimento de falar assim, dá isso daqui que eu vou fazer. E eu aí sou você bom vai e nisso, eu não tô realiza. sendo prepotente, eu sou bom nisso mesmo. E É o um que eu dom achei importante, porque eles como casal, eu acho importante porque eles se completam dentro daquilo que eles sabem fazer melhor. Por quê? Eu achei muito importante trazer esse casal incrível, né, para fazer parte. Obrigado. Porque, assim, a maioria das empreendedoras que fazem parte do programa Momento Crescer, não digo a maioria, mas uma boa quantidade, elas não têm esse apoio da pessoa mais próxima que elas falam, ele vai me ajudar, que é o marido. Sim. Então, eu vi na Gislene e no Matheus esse companheirismo, essa cumplicidade, eu acho muito importante. Eu falei, onde eu for, eu vou arrastar vocês, porque precisa desse suporte. Sim, É muito e daí importante. a gente volta com a questão de complemento de Sim. competências, que isso é fundamental para que dê certo também, porque Sim. se de repente os dois Exatamente. tivessem as mesmas competências, vocês não iriam conseguir se desenvolver, E, né? e assim, e o legal do empreendedorismo tem que ter coragem. E é uma coisa que eu tenho. Muita. Muito, eu sou muito. Eu sou o pé no chão, ele é o que voa. Mas aí, deu match! Então, isso. Eu seguro ele. o interessante é que eu saí. É o yin e yang. Eu falei, Zilene, eu vou sair pra rua e eu vou fechar negócio. Falei pra ela, eu vou oferecer. Pausa, mas por que ele fez isso? Porque eu falava pra ele assim, eu andava na 25 de março e eu via uns negócios e falava, gente, eu queria ver o meu material na loja. Eu via, não falando mal do trabalho alheio, mas eu via umas coisas que você vê que a pessoa só fez por dinheiro. Sim. Ela precisava ganhar dinheiro. E eu falava, eu sei fazer bem, porque eu amo fazer, eu sei que eu vou fazer bem. E eu queria ver o meu material aqui também. E aí eu falava pra ele, e nessa ocasião, ele falou, eu sou bom nisso. Ó, uma coisa importante para quem está nos ouvindo é ter essa clareza que vocês dois têm. Eu sou bom nisso. Sim. Porque tem muita gente que tem medo de falar no que é bom por achar que é uma prepotência. Não Que nem é. ele falou assim, Não não É a é. educação que a gente recebe no Brasil. Exato. Que falar que você é bom Sim, é um de É que nem Gente, quando né? você Arrogante. pergunta, quem é você? Aí a pessoa fala, eu sou a Nayara, que tem uma consultoria financeira, que tem uma consultoria de diversidade, não sei. Não, mas quem é você? Que daí entra o que Sim. vocês dois estão falando. Eu sou bom em vendas, eu tenho coragem, eu sou corajoso, eu sei fazer o meu serviço, eu faço muito bem feito. E isso é muito importante para quem quer empreender. Porque daí você sabe o caminho que você tem que seguir. Exatamente. Né? E o interessante que eu saí, não lembro se eu fui de carro ou de ônibus, sei que eu falei, vou lá pra 25 e eu vou fechar negócio. Aí eu rodeei algumas bancas e tal. Falei, eu tenho que começar por aqui. Para eu chegar numa loja um dia, eu tenho que começar por aqui para alguém ver meu produto. Sondando o cliente. Isso, aí tal. Vendedor nato. Isso, aí, enfim. Cheguei no preço, o cara pagava um preço tal. Eu falei, aqui é o seguinte, eu sou fornecedor. Detalhe, eu não sabia fazer nada. Nada, não sabia. É o famoso cara e coragem. Não sabia por onde começar. Skin the game. Yes. Aí eu falei, não, eu sou fornecedor e tal, consigo para você um preço legal, com material diferente, uma qualidade melhor. Enfim, fechei. Ela fez um pedido gigantesco na mesma hora. Falei, Gislene, e agora? Não, ele me ligou, eu sabia que ele ia conseguir, porque tudo que ele fala, eu vou sair, ele consegue. Então eu sabia que ele ia conseguir, mas eu pensei que ele fosse conseguir uma coisinha pequena. Ele me ligou, desesperado. Gislene, você não sabe, eu fechei um pedido. Aí eu falei, que bom, mas eu pensei que era uma coisa que eu ia conseguir fazer. Sim. Ele fechou um pedido imenso. Eu falei, volta pra casa agora. Não baixa mais nada. Mais nada. E assim, o que a gente tinha para produzir, o que ela pediu era um Fusca, mas ela fez um pedido para quem tinha que ter um trator. Nossa. Uma Ferrari. E olha só, uma observação que eu quero fazer. Quando ele disse, eu fui e eu sabia que eu ia conseguir. Olha lá, voltando a lei da atração. Primeiro, eu sempre digo que, independente dos seus produtos e serviços, primeiro a gente, do empreendedorismo, ele é pessoal, começa com a gente. Então, a pessoa que fechou esse contrato com o Matheus, ele falou, cara, o cara é o poder. Então, ele vendeu a imagem dele primeiro, que acredita que ele era capaz. Então, isso é fundamental. Eu trabalho muito isso com as empreendedoras. Primeiro é você. A confiança. A confiança, a autoconfiança. Eu tenho clichê. esse... É um dom que Deus me deu, eu nasci com isso. Sim. E aí, na volta, acho que eu tava de carro mesmo, eu voltei e falei, e agora? Eu preciso... Tá,
Agora. Quem faz isso aqui? Quem faz isso é Desesperado. gráfica. Pô, um amigo meu, ele é gráfico, ele trabalha em gráfica. Meu, fui lá, Sérgio, estou indo aí. Cheguei lá, preciso fazer isso aqui. Como que eu faço, cara? Ele falou, Matheus, você vai fazer assim. E aí foi me dando um norte. E aí hoje a gente... E Tá. a importância dos seus contatos, do networking, né? Porque se a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente tem que, pelo menos, conhecer quem saiba fazer. Exatamente. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, ó, de ter muitas ideias. Sou muito boa pra ter ideias. E eu sou exigente no que eu faço. Então, eu quero fazer melhor e eu sempre me reinvento naquilo. Eu não paro naquele negócio. Só que, às vezes, eu não sei muito bem os caminhos que eu posso ir. E ele é muito louco com essas coisas. Então, tipo assim, eu falo, eu queria fazer um negócio assim, assim, assim. Ele começa a pesquisar, ele começa a imaginar como vai ser. Aí ele fala com um, fala com outro, fala com outro. Daqui a pouco tá pronto. Eu queria comprar uma Aí ela Kombi. executa. Sou Aí louca ela por executa, sim. hein? E daí você planeja, mostra o recurso. Ela dá ideia, eu vou lá atrás e tal. Ó, Ele traz. Tá pronto, tá Só aqui. que aí eu, Aí Caminho das pedras, Aí né? eu Vai. mantenho. Só que até nisso a gente foi descobrir, parece até clichê, mas não é. Mas até nisso a gente foi descobrir no Momento Crescer. Porque a gente, era assim, as nossas discussões sobre trabalho era sem base. Porque eu tinha uma ideia que ele não entendia. Ele tinha uma ideia que eu não entendia. E aí a gente falava... Entrava em a gente, conflito. a gente achava que Sim. nem pensava igual. E depois dessas reuniões que a gente foi entendendo, não, a gente tem o mesmo foco. A gente só é diferente. Cada um tem o sua Ela especialidade. queria fazer A gente o que eu não sou pode bom. entrar um na área do outro, Exatamente. entendeu? E aí foi quando a gente começou a separar essas coisas e entender que eu sou boa idealizando, planejando. Aí eu passo para ele ir atrás. Quando ele volta, por exemplo, ele abre os clientes. Quem mantém sou eu. Porque eu que continuo dando feedback para os clientes, sou eu que anoto o pedido, sou eu que fico em linha de frente. Mas aconteceu um problema, Quem o dá a cliente... cara sou eu. Ele que Sim. dá a cara. Mas Ninguém sabe sabe que eu que existo. o maior erro do empreendedor é ele tentar empreender numa área que ele não domina. Numa área que ele acha que tem uma tem. possibilidade, e talvez tenha mesmo, mas não pra ele, porque ele não sabe executar. E não dá espaço. E não dá espaço. E aí é onde entra a diferença entre empreendedor, administrador e técnico. Exato. O Matheus já é técnico, que é a mão na massa. A Gislene já é administradora. O Matheus é técnico e empreendedor. E o porque filho ele deles executa é o gestor, né? E ele sonha. É o que vamos fazer com o dinheiro. administra. Não, mas aí, voltando lá pra história, vocês chegaram em 2020, tava as coisas funcionando, aí você conheceu o Momento Crescer. E agora, como é que estão as coisas? Então, aí agora, né, durante a E o pandemia... Instituto Êxito, onde entra nessa história? Menina, eu comecei a fazer Ó o curso. merchan. Só que é muito difícil, né? Porque Maravilhoso. é um monte de coisa. E aí São eu 600 sou cursos gratuitos e online sim. pra você na nossa... E eu sou Maravilhoso, ansiosa. ótimo. Eu sou melhor. ansiosa, eu assisto um pouco de um, ai, mas eu quero ver esse aqui também. Aí eu assisto um pouco Esse do outro. também. Calma, esse também. Pronto. Eu sou assim, eu fico assim, ó. Assisto um pouco de um, pouco de outro. Matheus, você tem que assistir esse aqui, ó. Porque eu assisto esse. aí a Ele nem gente terminou aquele, você fala, calma, eu vou ver. eu aquele. sou assim, aí acabo, mas eu tô focada. Hoje eu vim falando pra ele, falei, você tem que fazer um que seja específico no que você faz, que é direto com o cliente. Aí ele tava me falando, é mesmo, do aperto de mão, do carão e tal, porque ele já tem. Tem um curso lá de educação financeira da Nayara Mota, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas é o merchan. Isso aí é pra ele. Ele adora merchan. negócio de finanças. Preciso. Inclusive, já fazendo esse merchan, a Nayara Mota, ela vai, né, prestar ali, passar pra gente um curso de investimentos no Momento Crescer para as empreendedoras. Ah lá, um tava convite faltando feito isso, ao né? vivo. Eu Isso topo. Tá faltando, hein? Eu topo. Então, e aí... Hoje, no Momento Crescer, porque durante a pandemia a gente não tinha nada de ferramenta, nós tínhamos as ideias, queríamos fazer, mas eu cortando, sendo uma tesourete, nunca que eu ia conseguir vender topo de bolo pra loja, né? Nunca. Então, quando ele conseguiu a bendita do nosso... Caramba, do nosso... vocês se completam mesmo, né? Enquanto ela acha, não vou conseguir, você... Não, a gente vai. Isso, a gente A gente vai. Quando eu falo, eu quero, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ele, Aí não, ele a fala, gente não, a Aí gente eu vai. vou lá e desenrolo e... Só abrindo um parênteses, eu sou Gente, louca por isso carro precisa. grande. Eu não gosto de carro pequeno, eu gosto de carro grande. Gosto de dirigir carro grande, eu quero dirigir um caminhão. E aí eu falei, eu quero ter uma Kombi. Eu pus na minha cabeça que eu queria ter uma Kombi. Aí eu falei pra ele, eu quero ter uma Kombi. E eu ficava todo dia, eu quero ter uma Kombi. Mas eu quero ter, à vontade. Ele falou, você quer ter uma Kombi? Tá bom. Passou uns dias e ele falou, compramos a Kombi. Ele chegou em casa com a Kombi. Ele chorou. O poder de realização. A Realização, gente é assim, verdade. eu sou muito pé no chão, até muito medrosa.
Então, quando a gente entrou Mas no é bom momento isso. crescer, Sim. É. um pouquinho antes, a gente vindo fazendo, eu sabia que eu não ia ter como crescer, eu precisava de máquinas. E dentro da pandemia, assim, foi uma coisa muito de Deus. A gente conseguiu comprar 3 silhuetes, 3 impressoras, os computadores, máquina de tampar caneca, dentro da pandemia. Só que aí a gente tinha as ferramentas, sabia o que a gente queria, mas a gente não tinha um conhecimento específico de áreas, pra gente saber aonde tinha que ir. Então, durante a minha vida, a gente empreendeu muitas vezes, e muitas vezes, como a gente leu a frase do rapaz, muitas vezes a gente quebrou. Nunca falimos. Mas por quê? Eu entendi depois. Porque não basta só você saber fazer, nem você ter a ferramenta certa. Sim. Você precisa ter conhecimento de coisas básicas, que era o que a gente não tinha. E foi aonde a gente aprendeu no Momento Crescer, conhecimentos básicos que faz muita diferença. Eu até falei pro Matheus hoje, conversando, eu falei, o Momento Crescer são partículas. São partículas que formam um todo. Ele mostra várias áreas em que a gente precisa consertar e seguir e todo aquele conjunto de áreas que você aprende, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, forma o todo que você é. E fala a alguma nossa... dessas coisas básicas que você citou. Porque quem está nos ouvindo, às vezes, pode se encontrar nessa mesma situação que vocês se encontraram lá em 2019. Sim. E pode Sim. estar batendo a cabeça e pode não ter, por exemplo, um Momento Crescer próximo, pode não ter um Instituto Êxito com cursos disponíveis, mas tem, essa site. Tem. Mas quais são essas áreas aí que fez toda a diferença quando você percebeu e falou, caramba... Primeiro, a primeira das coisas foi quando eu ouvi na reunião pessoas como eu, histórias de pessoas como eu, que tiveram os mesmos problemas que eu tive no caminho, mas que eu não sabia que aqueles problemas faziam parte da minha caminhada. Achei muitas vezes que aqueles problemas é porque aquilo não era pra mim. Então, muitas vezes eu achava assim, essa dificuldade aqui é porque não tá dando certo. Não, tava dando certo. É que eu precisava transpor aquela barreira. Então, uma das coisas foi que eu aprendi compartilhando experiências. No Momento Crescer, a gente compartilha experiências, testemunhos de vida, de tudo. E esses conhecimentos pessoais, experiências pessoais de cada uma, que foi a primeira coisa que foi abriu meus olhos. A segunda foi a administração do dinheiro. A questão de ter um estoque é importante, de você saber aonde o seu dinheiro está indo, quanto você está pagando, saber tudo isso, fazer planilha, detesto, mas estou lá na minha luta. A gente não faz o que a gente Exatamente. quer, a gente faz o que tem que fazer. E o Tem que que é ser preciso. feito. Então, foi a segunda coisa, que aí entrou a Cláudia e a Cláudia Letícia, então só para complementar, outra Cláudia, né? é a outra Cláudia, mas esses cursos, e principalmente finanças, né, que a Gi aprendeu, o Matheus também, que foi um start, né, na start. vida de E eu tô vocês, buscando conhecimento. foram tô indo. parcerias que o Sim. Momento Crescer tem com o Escritório de Contabilidade BM, também tem assessoria jurídica, tem assistente social, tem psicólogas, terapeutas, tem empreendedora social, que eu falo também sobre liderança, negociação, finanças. Então, é todo um suporte em N áreas para que realmente forme aquele todo ali. Feche a roda, né? Fecha E eu o passei acho que ciclo por quase pra todos. quase todos. Porque aí eu passei por elas, depois eu fui pra psicóloga, O que conversar é com muito ela. importante, que Sim, a gente é. falou da importância da saúde mental. Só que quando eu saúde cheguei na mental, psicóloga, socioemocional. eu já não tava mais precisando tanto. Porque quando eu conversei, quando eu ouvi as meninas conversando, aquilo que eu falei que eu passei, da dor de cabeça, do problema, que o médico falou que eu ia ter que tomar um monte de remédio, passou. Porque ali eu entendi. Eu falei, não, pera um pouquinho. E quando eu passei com a psicóloga, eu só passei pra ter certeza se eu tava entendendo o que eu tava ouvindo ou se eu tava ficando doida. De vez. E descobriu que não tava Descobri doida. que eu não tava Ainda doida. bem. Eu era uma empreendedora. E os empreendedores são meio doidos mesmo. Mas Sim. não quer dizer... Você Nós não era somos doida, meio você doidas só mesmo. aprendia, só Exatamente. isso. Eu tava aprendendo, tava no caminho certo. E a terceira foi a quarta foi a terapeuta. Passei com a terapeuta, foi muito bom. Ela me ensinou algumas coisas que eu uso no meu dia a dia. Sim. Pra relaxar, pra acalmar. 5 minutos. Você começou a ficar estressada com o negócio? Para 5 minutos, vai tomar uma água, vai dar uma Relaxa. volta. Sai daquele estado, sai né? daquele lugar. Daquele Depois lugar. você volta. Aí você pensa melhor, você organiza melhor, você ouve melhor, responde Sim. melhor. Então, eu comecei a fazer isso. Porque antes eu queria pôr tudo na mesma panela e mexer. fazer E aí, tudo. né, esses princípios, pra mim, foram muito importantes. Eu já falei pra Cláudia, Cláudia, eu vou estudar. Quero ser palestrante, eu quero dividir com as pessoas, né? O Sim. que eu Ó, tá aprendi. jogando pro universo, está jogando pro universo. universo. Eu quero
compartilhar, porque como você falou, existem pessoas que às vezes não têm, hoje em dia é mais difícil, mas às vezes a pessoa não ouviu alguém que virou a chave dela, porque tem isso, as ferramentas, eu ouvi muito na minha vida toda, você é uma mulher forte, você pode, você consegue. Mas eu falei pra ele hoje, hoje eu entendo que eu era como se fosse um elefantinho amarrado numa corda. Quando você amarra ele lá no zoológico, ele não sai dali porque ele não sabe a força que tem. Sim. Se ele soubesse, ele ia sair arrastando tudo. Por muito E as tempo pessoas nós ficamos assim, né? amarrados nessa cordinha. As pessoas queriam, sabia que a gente tinha potencial, mas queriam usufruir pra elas do nosso potencial. E a gente não sabia a força, não entendia. E quando eu ouvi e aquilo virou a chave em mim, foi uma ferramenta certa no momento certo. Então eu quero ser também uma ferramenta certa na vida de outras pessoas, de outras mulheres, que elas precisam saber que elas vão conseguir também. Talvez o caminho que elas estejam seja o caminho certo. Exatamente. Tá dando errado, mas tá dando certo. É isso mesmo. Abrindo um parênteses aqui, ainda que essa pessoa não tenha apoio, de repente o marido, alguém perto, o importante é ela confiar nela, no potencial dela, no sonho dela. Sim. Ela acreditar. Porque se ela não acreditar... É porque muitas vezes não tem apoio. Né? Não tem alguém que você consegue, você vai lá. Então, assim, a desmotivação, no caso. Né? Mas sabe tem Desculpa, Claudinha, só pra complementar. Tem um episódio com a mesma menina do bolo, que não trouxe a degustação. Veroca, um beijo. Vou deixar bem claro aqui, eu vou mandar um bolo pra ela, tá? Que a gente estava falando justamente sobre a importância de bons relacionamentos ao nosso redor, né? Aquelas pessoas que olham o nosso potencial, mas não só simplesmente falam, você é forte. Mas aquela pessoa que olha pra você e te dá um chacoalhão quando você precisa. Do tipo, acredita em você porque eu tô acreditando. Se eu tô acreditando, por que você não acredita? Sim. Né? E É aí, muito importante. É muito importante. É importante. E quando você não encontra isso na família, que tenha um mentor, busca um mentor, né? Alguém que possa te trazer esse... Ajudar. Exato. Porque a mentoria foi uma coisa, assim, a Cláudia, ela não deixa a gente um dia sem mensagem. Se a gente fica Até pra mim. Também, olha, você que era exclusiva. Gente, eu sou ali. grudenta, eu não tenho culpa. Se eu sou Não, grudenta. eu penso como ela consegue administrar tantas mulheres. Eu não faço com ideia. picola. Tô brincando. Não adianta. Eu não sei quantas mulheres fazem parte no total, mas eu sei que são muitas, porque quando tem reunião é muita mulher junto. E ela consegue perceber que eu estou lá ausente uma semana. Ela manda mensagem lá pra saber o que... Ela manda e mesmo. só isso já faz uma diferença. Porque às vezes tem um dia que a gente, né? Todo dia que você tá sorrindo, que você tá bem, que você tá forte. Tem dia que você fala, meu, que vontade de jogar tudo pro alto e ir embora, olhar, sei lá, pro quê? Porque tá muito complicado aqui. Aí ela mandou uma mensagem dizendo, tá tudo bem, tá sumida. Oi, tô com saudade de você. E aí Mas ela isso faz toda a diferença. faz toda a diferença. E ela fala, olha, a gente tem isso aqui pra fazer, tem não sei mais o quê. Vamos fazer um evento, olha, vai ter que fazer um cantinho. E ela vem com as ideias. E aí você começa a pensar naquilo, e aí você fala, não, eu tenho que continuar. Foi só um momento, um lápis. Já tô de volta. E esse apoio da mentoria dela que ajuda bastante a gente. E olha só, gente, eles trabalham com decoração. E os eventos do Momento Crescer, quando parou um pouquinho a pandemia, aí teve o primeiro café com as empreendedoras, que inclusive a Nay estava também, né? Elaine Julião, maravilhosa, minha querida. E a decoração foram eles que fizeram, gente. Foi assim incrível. Então, agora assim, o cantinho da empreendedora tem que ter. E quando tem festa, as meninas já ficam. A Gislene que vai fazer, né? A Gislene que vai fazer. Então, assim, é marca registrada. Então, eles auxiliam muito com carinho, sabe? Coloca carinho. As meninas chegam na última reunião que nós tivemos, ela fala, gente, que lindo. Inclusive, não passei ainda, mas adoraram. Falaram, gente, que lindo. Ai, incrível. Faz toda a diferença, né? Sabe por que faz a diferença? Porque quando fala que tem um evento ou uma reunião na periferia, o pessoal pensa, nossa, na periferia, putz, não vai ter nada, né? Vai ter lá umas cadeirinhas quebradas, né? Um local assim, chão batido, vamos colocar lá. E não é. Quando eles entram e vê a decoração que eles fazem nos eventos que acontecem do Momento Crescer, gente, é incrível. E a abundância que tem, e o carinho que eles têm. Que a gente encontra. Sim. Né, no Momento Crescer. E aí a gente volta para a questão da discriminação. Sim. Né, que hoje no Brasil as pessoas julgam muito pelo que você está Pelo usando, local.
pela sua cor de Tudo. pele, pelo seu gênero, por onde você vive, Sim. né? Então, é complicado. Bom, a gente viu aqui neste bate-papo maravilhoso, que não tem bolo, mas tudo bem, deixa pra lá. Tô focada no bolo aqui, Ela tá gente. Eu tô focada, focada. gente. Veroca! Bom, Devia ter gravado a antes. gente falou, né, sobre a importância de que não romantize o empreendedorismo. O empreendedorismo tem as suas dificuldades, que são inúmeras, Sim, só que você tem que acreditar, porque é difícil, Sim. mas é recompensador. sim. Para quem tem esse espírito empreendedor, que gosta de desafios. Que tem pessoas que não têm, tá tudo bem também, empreender no CLT, né? Sim. Que nem a Claudinha Sim, falou. é o intraempreendedorismo. Exato, o intraempreendedorismo. Empreender é uma atitude, né? Sim. Como diz também o Janguier Diniz. Então, assim, a importância de você acreditar no teu potencial. Entender o empreendimento, né? Entender o empreendimento, Sim. entender você, porque vocês dois trouxeram muito isso do tipo, nós somos bons nisso aqui, cara. E a gente sabe fazer bem. E vão lá e fazem mesmo. Apesar da Gislene ter o pé mais no chão, você faz Sim. acontecer. Eu Ela vou. dá Eu decolo. Você surge com uma couve. Ele é isso. assim, ele é isso. Ó, pra gente finalizar, a gente tem um ritual aqui, Sim. que é sempre trazer 3 perguntas pra vocês responderem. São perguntas filosóficas, tá? Claudinha já respondeu, mas se quiser responder de novo. Não, eu deixo, pode deixar. Eu vou passar a bola, mas... Tô. Vai Pode passar? deixar. Aí Vou daqui a passar. 3 podcasts você responde de novo. porque Responde de novo. Talvez mude. Responde de novo. Tá bom. A primeira pergunta é a seguinte. Se você morresse hoje... Hoje não, amanhã, desculpa. Vou fazer a pergunta de novo. Vamos deixar pra amanhã, então. Deixa pra Amanhã, vamos procrastinar um pouquinho. Senão não termina. Vamos procrastinar um pouquinho. Se você morresse amanhã, qual impacto social você deixaria para o mundo? Deixa pra você, nós já estamos conversando sobre isso. Só que essa acho que você que ia responder melhor. Mas tudo bem. Vocês querem que eu escolha? acho... Quem vai responder? Não, eu vou falar. Nós somos encrenqueira. Eu tô mais ou vendo. menos isso. Já começou por você, passando a bola pra mim. Eu acho que o que eu deixaria, assim, pro mundo... qual que é a frase mesmo? A última Se frase? você morresse amanhã, qual impacto social você deixaria para o mundo? O impacto social que eu acho que eu deixaria para o mundo é assim... amar mais as pessoas do que as coisas. Embora a gente seja empreendedores, embora seja tudo difícil, até pro CLT, a vida não é fácil pra ninguém. Mas assim, amar as pessoas primeiro. Deus acima de tudo, mas as pessoas primeiro e depois as coisas. Porque os valores no mundo estão invertidos. As Sim. pessoas amam muito mais as coisas e as pessoas ficam pra depois. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a amar muito o meu empreendimento, o dinheiro, As a pagar coisas. as contas, esqueci de mim. E se eu esqueci de mim, imagine meu marido, meus filhos, meus Sim, amigos, eu esqueci de todo mundo. Então, a gente tem que ter o pé no chão, por mais que a gente tenha sonhos, queira correr atrás, isso seria o que eu deixaria pro mundo. Amar primeiro as pessoas, mais as pessoas, e as coisas em segundo plano. Só para complementar, a nossa frase de efeito é de festas, o melhor para você. Então o que eu quero deixar, né, é essa frase, Todo o mundo melhor. sem amanhã. Fazer sempre o melhor, não importa o que você esteja fazendo. Não só o melhor no seu negócio, o melhor como pessoa, o melhor abraço, o melhor carinho, a melhor atenção, tudo. O melhor, sempre fazer o melhor. Porque eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer Sem dúvida. pro bem. E quem planta o bem, colhe o bem, com Exato, certeza. Exatamente. E a segunda pergunta é qual mensagem as pessoas lembrariam de você? De vocês? O que as pessoas lembrariam de mim? Eu acho que as pessoas iam lembrar de mim com essa preocupação com Mas o qual próximo. frase? Qual frase? É uma frase que as pessoas falam, Frase falam, de putz, impacto. Gislene. A Gislene Vai fala me essa falar frase. Mateus O que que eu Sonhador. faço? Mateus Sonhador. O que as pessoas lembrariam de mim, gente? Eu acho que as pessoas lembrariam da frase que eu sempre falo, que é essa que eu falei antes. Amar sempre as pessoas primeiro. Eu vou Faz falar todo uma sentido. frase por ela, resiliência. Ela é muito
Acho que as pessoas lembrariam de mim quando elas dissessem essa frase. Pode ser, pode ser. Acho que sim. E você, Matheus, tem alguma frase que as pessoas lembrariam de você? Deixa que eu faço. Certeza. Deixa comigo, vou Deixa lá. comigo, eu vou lá. Deixa comigo, eu vou lá, eu vou resolver. É. E a terceira e última é como vocês gostariam de ser lembrados pelas pessoas? Fala você primeiro Eu agora. reforço você. Vocês querem que eu escolha? Eu reforço, vai, eu reforço. Eu gostaria de ser lembrada pela minha força, assim. Por tudo que eu passei, as pessoas que estão perto de mim sabem tudo que eu passei na minha vida, a força, a resiliência, o dinamismo. E sempre assim, eu nunca passei por cima de ninguém pra conseguir o que eu quero, eu nunca precisei ofender as pessoas. Então eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim. Eu sei que eu sou muito estressada, mas eu gostaria que as pessoas lembrassem... Além do estresse, que eu fui uma pessoa... eu já tô morta. Já. Oh, meu Deus, é amanhã só, é amanhã só. Ah, não, tô brincando. Se eu morrer amanhã... Uma suposição. Se eu estiver morta amanhã, eu gostaria, fica a dica, gente. Quero que lembrem que eu fui uma pessoa que batalhei, que fui resiliente, que fui esforçada, que se eu morri antes de chegar onde eu queria chegar, mas eu fui. Você tentou. Eu tentei. Lutou. Eu não parei em nenhum momento. Eu posso ter chorado, posso ter me desaguado, eu posso ter tombado, envergado, como dizia minha avó, mas nunca Enverga, na vida, mas não quebra. Nunca Mas quebrei. não quebra. Essa é a frase que eu gostaria. E você, Matheus? Eu tenho certeza que eu vou ser lembrado como uma pessoa muito amorosa, muito dedicada ao próximo, que eu sou assim, né? Eu acho que eu olhei isso da minha mãe. A gente tira a roupa do próprio corpo. Pra dar Então pro outro. amorosa. O Matheus era um cara sensacional. O Matheus era um cara... Que inclusive Porque ele pode ser político. eu sou assim. Sim. Eu sou assim, eu abraço todo mundo, Ele é assim. até um mendigo na rua, a gente come junto, sentado. Então eu sou essa pessoa. Por esse amor ao próximo. Mas aí agora que acabou tudo, agora eu quero falar uma frase só. Tá Pode? bom, claro. Agora que a Cara, gente já... assim, eu quero... Nem finalizou, já quero finalizar. Agradecer. Porque eu sou apaixonada por eles, esse casal, entendeu? É Eu quero recíproco. agradecer. É recíproco, de e eu verdade. tenho um orgulho imenso. Não vou chorar, viu, gente? De Não, vocês. chora também. Porque, assim, eu fico muito triste quando eu faço uma mentoria com Aqui não empreendedora. tem lencinho, hein? Eu faço uma mentoria, que eu fui a louca de fazer mentoria, nem sabia, comecei a fazer, né? Já tô lá para mais de 50 mentorias. Oh. E aí, eu vejo as mulheres tristes, chorando, ou então querendo desistir porque não tem o apoio do marido. Fala, cara, eu comecei a empreender e ele não me apoia, e algumas desistiram, porque não tem esse apoio, porque simplesmente ele disse, olha, continua fazendo o que você dá, cuida da... Ou então, ela começou a empreender, e quando ele chegou, a comida não estava pronta, porque não deu tempo, porque ela ia... aumentou ainda Porque ela ia É. entregar um pedido e a comida não estava pronta, a casa não estava, né, do jeito que ele achava que estava bom. Então elas começaram, ou ela tinha que escolher. Eles não falam, mas deixa isso assim, ou você empreende ou você cuida de mim e da casa. E quando eu vejo esse casal com o Matheus, que ele é o sonho, né? O Matheus é o sonho da Gislene e a Gislene é o pé no chão do Matheus. Eu acho isso incrível. E eu falei pra eles, onde eu for, eu vou levar vocês comigo, porque precisa disso, precisa. Urgente. Não só para as empreendedoras do Momento Crescer, mas para todos os homens, né? Que estão onde tem a câmera lá, ouvindo, né? Isso, Por apoiem favor, suas esposas. apoiem É, suas muito bem, esposas, Matheus, é porque isso. vocês não têm a perder, só a ganhar. Porque tem uma frase que diz que sempre por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas por trás de uma grande mulher, normalmente nunca tem ninguém. E aqui para provar que tem sim, o Matheus, que faz a diferença. Minha parceira. Mas lembrando que esse percentual é muito baixo. Então, homens, por favor, participem também. Sim, E não sem se sintam dúvida. inferiorizados. Não é uma competição, mas Sim, uma é colaboração. um complemento. Certo? Certo. E pra gente finalizar, quem quer comprar um bolo... Tô brincando. Um topo de bolo. Quem quer conhecer mais sobre a história de vocês, quem quer ter um contato maior com vocês, onde as pessoas encontram vocês? Nas redes sociais, Quais redes? no Instagram, que é Vitória Decorações e Eventos Oficial, Tá bom. e no De @de festas, festas, com 2S. _ oficial, Tá bom.
E nos telefones do WhatsApp, que a gente adora atender o WhatsApp. Viu, Mas gente? tá no Instagram também, Tá né? no Instagram também. Então é só vai entrar lá no Instagram, clicar pra chamar eles no WhatsApp e conversar com esse Isso. casal maravilhoso. Qualidade, com certeza. Qualidade, muito carinho, O melhor dedicação. pra você, sem dúvida. Olha Com aí, certeza. fica a dica. Gente, muito obrigada. Não. Claudinha, muito obrigada mais uma vez por Eu estar que aqui. agradeço Viu? muito por ter essa oportunidade que o Instituto Êxito nos dá de divulgar programas de empreendedorismo na periferia. Ai, De é ajudar muito... empreendedores da periferia. É incrível. Muito obrigada. E eu que fico muito feliz de estar aqui junto com vocês aprendendo sempre, Eu tá? adorei, viu? Eu adorei mesmo. Eu fiquei nervosa, gente. Eu tô adorando isso Hoje aqui. quem ficou foi eu. Olha Sim, só! falador, tá? Hoje foi eu que fiquei nervoso. Mas depois deu tudo bem. certo. Primeiro de né? muitos. O microfone não morde, não, gente. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, o Instituto Êxito conta com uma plataforma com mais de 600 cursos gratuitos e online para vocês. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo. E até Beijo. a próxima.